Mateus capítulo 5, a partir do versículo 17, a palavra do Senhor diz assim: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Amém, amados? Eu vou ler novamente o versículo 20 e depois os irmãos repetem. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Não está na Ara, não? É Ara. Não, tudo bem, é só porque eu estranhei aqui, né? Mas pode seguir. Agora coloque na Ara, tá? Os outros versículos. Então, meus amados, uma pessoa que pega a Bíblia, né? E ela vai ler, uma pessoa que não é cristã, nunca teve contato com a Bíblia, ela vai ler a Bíblia a partir de Gênesis. Ela vai encontrar muitas coisas tremendas, né? Ali de Gênesis até o comecinho de Êxodo. Mas quando começar ali depois de Êxodo 14, né, para frente, começar a construção do tabernáculo, a ordem para os levitas, aí ele vai para o livro de Levítico, né, e vai ver todas aquelas cerimônias, aquelas leis. Irmãos, muitas pessoas que não são instruídas, né, nas escrituras, elas vão estranhar. Sim ou não, irmãos? Porque vai dizer, poxa vida, como é que é matar animais, oferecer sacrifícios a Deus de cereais, de coisas da terra, né? E o sacerdote tem todo aquele paramento, não era todo mundo que podia ser sacerdote. A pessoa vai ficar um pouco confusa, ou não é, meu irmão? Mas se ela começar a ler a partir, né, ali dos evangelhos, principalmente do evangelho de Mateus, e ele chega aqui no capítulo 5 de Mateus, ele vai entender o porquê da lei. Não é assim, irmãos? É por isso que quando uma pessoa vem, né, para o evangelho, a pessoa entrega a sua vida a Jesus, a gente orienta que ele comece a ler a Bíblia pelo final, não é? Comece a ler pelo Novo Testamento e depois ele vá para o Velho, porque caso contrário, meu irmão, ele vai ficar confundido. Mas veja só, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você, tem muitos crentes confundidos com as Escrituras, porque, meu irmão, muitos têm um relacionamento, né, com a Bíblia um pouco estranho, porque muitos querem viver, né, no Velho Testamento, não é, meu irmão? Tem muitos que estão ressuscitando aí a Arca da Aliança, né, o menorá, o castiçal, o quipá, o talit, né, que é aquele negócio que os pastores, nem só pastores, mas um bocado de gente, né, usa aquela estola, né, que é o talit, né, dizem que aquilo é uma unção profética, né, meu Deus do céu. Mas muitas pessoas estão querendo ressuscitar o Velho Testamento. De outro lado, meus queridos, tem muitos que dizem assim, não, nós estamos na graça, o Velho Testamento caducou todo. Não é, irmãos? Tem até pastores que dizem, não, meu irmão, pode rasgar o Velho Testamento da sua Bíblia, fique só com o Novo Testamento. A gente vê, irmãos, que aquela agência, né, a Gideões, elas entregam a Bíblia, elas não entregam a Bíblia completa. Ela entrega a Bíblia de Mateus para frente, né? Lá no finalzinho tem Salmos e Provérbios, né, no final, mas não entrega a Bíblia toda, e muitos por causa disso acreditam que o Velho Testamento caducou. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, será que realmente o Velho Testamento caducou? Será que se acabou, a gente vai deixar para lá, não é? Jesus, ele veio e distorceu a lei, ele disse, não é mais para seguir nada, siga o que eu estou dizendo. Será que é isso, irmãos? Porque muitas pessoas, meus queridos, veem assim. Meus amados, nós temos que ter um relacionamento certo com a palavra de Deus, para que não venhamos a distorcer
torcê-la. Os irmãos estão entendendo, meus queridos? Olha só, meus queridos, Jesus ele veio ao mundo para cumprir a lei e não para aboli-la. Olha só que coisa, irmãos, Jesus, ele não aboliu a lei, porque na sua palavra, né, que nós acabamos de ler, ele diz assim, nenhum i e nenhum tio passará de toda a lei. Olha que coisa pesada, meu irmão, nenhum i e nenhum tio passará de toda a lei. O i, meu irmão, né, é o iota, né, no grego, ele era a menor letra no hebraico, né, melhor dizendo, melhor letra no hebraico. Eu não me lembro como é que o nome da letra, né, no hebraico, mas em grego é iota, né? E o tio, né, também era só um símbolozinho no grego. E Jesus falou, esses pequenos símbolos, nem eles passarão das Escrituras. Portanto, irmãos, Jesus ele não veio para destruir a lei, para abolir a lei, mas ele veio para dar o verdadeiro sentido. Amém, meu irmão? O verdadeiro entendimento da palavra de Deus, né? Ele tem que estar realmente em nossa vida. Nós temos que interpretar a Bíblia, sabe por quê, meu irmão? Da maneira correta, para que nós não vivamos a parte das Escrituras da vontade de Deus, amém? E é por isso que hoje, irmãos, nós vamos falar a respeito da lei. Amém? Obrigado, meu irmão. Nós vamos falar a respeito da lei e do nosso relacionamento com ele. E talvez você esteja pensando assim, mas pastor, o que é que isso tem a ver com minha vida? Tem e muito, irmãos. E se você prestar atenção no finalzinho, você vai entender o que tudo isso tem a ver com a sua vida, amém, meus queridos? E olha só, irmãos, qual era o propósito da lei? Quando Deus deu a lei a Moisés, qual era o seu propósito, irmãos? O propósito da lei era apontar para Cristo. Era o que, irmãos? Apontar para Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 24, olha só o que é que a Bíblia diz. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Eu vou só explicar aos irmãos que um aio é um professor. Na Grécia Antiga, né, e em todo o mundo helenizado, as pessoas elas recorriam a professores particulares para ensinar seus filhos. Por exemplo, Alexandre o Grande ele foi instruído por... Eu não me lembro se foi Sócrates ou foi Pitágoras, foi um dos dois, parece que foi Sócrates, né? O pai de Alexandre o Grande foi lá, parece que a mãe foi lá e pagou a Sócrates para ensinar, né? Ele era o aio de Alexandre o Grande. E aqui o apóstolo Paulo diz que a lei é um professor que apontava a Cristo. Irmãos, um professor, ele instrui um aluno com um objetivo. O objetivo de quê? De apontar para aquilo que o professor está ensinando. Vocês vão estar entendendo, irmãos? O propósito da lei era apontar a Cristo. Portanto, irmãos, tudo o que acontecia ali no Velho Testamento, todos aqueles rituais, aquelas cerimônias, aquelas leis apontavam para Cristo. Diga glória a Deus, meu irmão. Se você lê a Bíblia com essa ótica, nós falamos aqui, né, no nosso curso de hermenêutica domingo sobre a hermenêutica redentiva, né? Se nós olharmos, né, a Bíblia toda com essa ótica, né, querendo realmente ver que Jesus, ele é, porque de fato é, o centro de toda a Bíblia, você vai encontrar muita coisa tremenda. Diga glória a Deus, meu irmão. Então, entenda, irmãos, a lei apontava para Cristo. E olha só, irmãos, Jesus ele veio para cumprir a lei. Mateus capítulo 5, versículo 17, diz assim: não penseis que vim revogar a lei aos profetas, mas não vim para revogar, mas para cumprir. Irmãos, a lei ela foi dada por Deus. Diga assim, a lei foi dada por Deus. A lei foi dada por Deus e ela apontava para Cristo. Mas olha só, irmãos, os homens, eles começaram a colocar mais cargas em cima da lei. Irmãos, o quarto mandamento é a guarda do sábado, não é? Os irmãos sabem disso, né? São 10 mandamentos, o quarto é a guarda do sábado. Só em cima desta lei, eles colocaram pelo menos 600 leis em cima da lei do sábado. E olha, irmãos, que além dos 10 mandamentos, Deus tinha dado a Moisés 613 leis. Além dos 10 mandamentos, eu estou dizendo para você gravar, além dos 10 mandamentos, Deus deu ainda a Moisés 613 leis. E os homens colocaram 600 leis deles em cima do sábado. Era quase impossível de cumprir. Sim ou não, irmãos? Eu falei igual aquele outro da outra igreja, né? Sim ou não, irmãos? Falta a mão assim, né?
e o dinheiro dele. Mas não quero não, misericórdia. Então veja só, irmãos, olha que coisa, meus queridos, 600 leis em cima de uma lei de Deus. Era não pode andar mais de 100 metros, não pode cozinhar, não pode carregar não sei o quê, não pode carregar o seu leito, não pode. Então, irmãos, tornou-se uma coisa que era quase impossível de se seguir. Os irmãos estão entendendo, irmãos? E olha só, irmãos, as leis de Deus não são pesadas. Quem já leu, né, todo o livro da lei, quem já leu o Velho Testamento sabe que as leis de Deus, elas são muito sábias e são para a preservação da vida do seu povo. Não é assim, irmãos? Mas com tanta, né, pegando-se ao pé da letra, irmãos, a lei, ela passou a ser algo terrível para se viver nela. Amém, irmãos? Porque havia muitas regras, mas Jesus disse assim: eu não vim para abrogar essas leis, eu não vim para aboli-las, eu vim para cumprir. Você pode dizer glória a Deus, irmãos? Cristo cumpriu espiritualmente todas as exigências da lei por nós. E exigências quase que não saem, né? É um trava-língua, exigência. Então Jesus, ele cumpriu todas as normas da lei, não é? Todas as normas da lei, para que nós não possamos, não devamos mais cumprir. É assim, irmãos? Sim e não. Amém, queridos? Porque há coisas na lei que eu e você temos que seguir. Pastor, e como é que eu tenho que ter o discernimento do que seguir e do que não seguir? Os irmãos sabiam que existe um pastor aqui em João Pessoa, que ele levou um bode para um culto, um carneiro, melhor dizendo, um cordeiro. Eu não sei se ele matou, né? Mas eu soube da notícia que ele levou esse carneiro. E eu fico assustado, meu irmão, porque se aconteceu, isso daí é flagrante. Uma heresia. Os irmãos estão entendendo, meu irmão? Uma heresia flagrante. E além disso, meu irmão, quem faz isso é outras religiões, de pegar animais e sacrificar. Não é assim, meus queridos? Um entendimento totalmente errado das Escrituras. Então, pastor, como é que eu tenho que ter, como é que eu faço para ter o discernimento de saber o que é que eu devo seguir da lei e o que é que não? Irmãos, nós temos que entender, meus queridos, os aspectos, né, do nosso relacionamento com a lei. Em primeiro lugar, meu irmão, nós devemos cumprir as leis éticas e morais. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Nós temos que cumprir as leis éticas e morais, porque lá no Velho Testamento tem muita lei ética, muita lei moral. Por exemplo, meus amados, está escrito lá na lei, não é? Se você der um prejuízo a alguém, você deve restituir, mas não o valor correspondente, não. Dê um pouquinho a mais. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Isso é uma coisa ética e moral, sim ou não, irmãos? Ou seja, você causou um dano em alguma coisa, você paga o dano, mas pague um pouquinho a mais, não é? Para que a pessoa se sinta feliz. Poxa vida, eis aí um homem ou uma mulher de Deus. Você está entendendo, meus queridos? Tem outras e outras coisas na lei que, se eu fosse ficar dizendo aqui, nós iríamos passar horas, irmãos, mas nós temos que cumprir as leis morais, as leis cerimoniais, meus queridos, e civis do Antigo Testamento. Elas foram todas cumpridas em Cristo, porque cada cerimônia daquela apresentava a Cristo. Eu vou dizer só uma delas. Quando o sacerdote, ele pegava aquele cordeiro, né, sem defeito, totalmente branco, sem defeito, de 3 anos de idade, quer dizer, totalmente desenvolvido, e ele levava ali para o ofertório, para o local de sacrifício, o altar de sacrifício, né? Aí ele matava aquele cordeiro, né? Cortava o seu pescoço, tirava ali o seu sangue e desmembrava sem quebrar osso algum. Aquilo ali representava o Cordeiro de Deus que foi morto na cruz do Calvário. Deus estava preparando o seu povo para o que viria a acontecer. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Então, uma vez vindo Cristo, não é mais necessário de que nós matemos animais, porque o verdadeiro já veio. Os irmãos estão entendendo? Aquilo que era sombra já passou, não é mais necessário, porque o Cordeiro de Deus já deu a sua vida por nós. Os irmãos estão entendendo, meus queridos? As leis civis e cerimoniais do Velho Testamento foram todas cumpridas em Cristo. Hebreus capítulo 10, versículos de 1 a 4, diz assim: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem.
De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porque os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nestes sacrifícios, fez-se recordação do pecado todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Irmãos, entenderam o que é que o escritor aos Hebreus disse para nós? Todos os anos era oferecido um sacrifício por todo o povo, né? Aquele sacrifício anual que ele cobria o pecado dos homens, ele não apagava, porque sangue de animal não tem poder de pagar pecados. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Mas aquilo apontava para Cristo. Então nós não precisamos mais, irmãos, cumprir essas leis cerimoniais e civis, porque existe também no Velho Testamento muitas leis civis que só para o povo de Israel. Por exemplo, ele tem um texto, né, muito interessante no Velho Testamento que eu já vi muitas festas, muitos congressos. Tem até uma igreja aqui em Mangabeira que tinha, já tiraram, mas tinha no púlpito assim, esse versículo, totalmente mal interpretado, que diz assim: não remova os marcos antigos, como se assim, não deixe para lá a tradição. Mas a verdade, irmãos, que era uma lei civil. Ele estava dizendo: ó, quando você for dividir a terra, não bote sua estaca mais para lá, não dê uma desperto, não. Bote aqui no lugar que é seu. O que é seu é seu, o que é do seu vizinho é do seu vizinho. A interpretação é essa, não está entendendo? É uma lei civil, mas as pessoas gostam de espiritualizar. Não vamos, né, derrubar as tradições. Tem nada a ver, meu irmão. Tem a ver com justiça, é uma lei civil. Vocês vão estar entendendo? Ah, pastor, então não devo seguir isso. Meu irmão, se nós temos que ser justos diante de Deus, temos que seguir toda a justiça, mas as leis civis do Velho Testamento nós não precisamos cumprir, porque elas foram dadas a Israel. Vocês vão estar entendendo, irmãos? E olha só, irmãos, a lei para nós ela é um código civil, um código moral, melhor dizendo, não é? Nós lemos a lei e tiramos aquilo ali, um código de moral para nós, como é que nós devemos viver. Tem uma lei, meus queridos, no Velho Testamento que diz que se um homem deixar um boi solto, né, no pasto, e esse boi matar alguém, ele tem que restituir a família. Ele vai matar esse boi, vai restituir a família, e etc, etc. Vocês não estão entendendo, irmãos? Isso quer dizer que eu tenho que tirar para mim o seguinte: meu irmão, se eu der algum prejuízo, e se for um prejuízo grande, eu devo pagar o preço por isso. Eu não posso me esconder. Não, o boi não é meu não, ele fugiu. Não, eu deixei ele solto no campo. Vocês vão estar entendendo, irmãos? Eu devo ler isso e não devo dizer assim: então eu vou ter que comprar um boi, porque, né, de repente eu tenho que seguir essa lei. Não, não é isso o que a lei está dizendo, mas a lei está dizendo para nós: não fuja da sua responsabilidade. Vocês vão estar entendendo, irmãos? Então a lei ela é um código moral para nós, e Cristo, como eu já disse, irmãos, ele cumpriu totalmente a lei por nós. Gálatas capítulo 4, versículo 6, a palavra de Deus diz assim: porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clama: Abba, Pai. Pastor, o que é que isso tudo tem a ver com essa história da lei? Tem, meu irmão, porque olha só, quando Jesus ele morreu na cruz, ele cumpriu toda a lei, e agora não tem mais separação entre o homem e Deus, porque Jesus abriu um novo e vivo caminho. Você está entendendo, meu irmão? A lei chegou até ali. É como o próprio João ele fala, né? Ele diz que a lei e os profetas vieram até João Batista. Depois é chegado o reino dos céus, é chegada a graça, porque Jesus abriu um novo e vivo caminho, e agora, irmãos, nós podemos chamar Pai de Paizinho. Irmãos, sabe por que ninguém sabe qual é o nome de Deus corretamente? Porque lá no Velho Testamento tem lá aquele trava-língua, vou dizer, tetragrama, não é? YHWH, que pode ser Yehová, pode ser Jeová, pode ser Javé, né? E os judeus, irmãos, por terem tanto medo, tanto temor, tanto respeito a Deus, eles perderam o sentido dessa palavra. E eles trocaram, meu irmão, nas suas próprias Bíblias, esse tetragrama YHWH por Adonai, por Senhor. Vocês vão estar entendendo, irmãos? Então, você vê o relacionamento deles era uma coisa muito distante. Não é assim, meu irmão? Porque, por exemplo, os meus filhos me chamam de painho. Os irmãos entendem? Ninguém pode me chamar de painho, a não ser eles. Os irmãos estão entendendo? Eles chamam a mãe de manhinha.
Ninguém pode manhinha, mas com esse, né, esse sotaque bem nordestino, não manhinha, né? Então, irmãos, eles chamam, ninguém pode chamar ele, mas eles chamam, porque há uma liberdade. Aqui o apóstolo Paulo diz, irmãos, que nós fomos, né, chamados, o Espírito de Deus nos deu a liberdade para que nós chamamos Deus de Abba, ou seja, paizinho querido. Os irmãos estão entendendo, irmão? Então a lei, ela se cumpriu totalmente em Cristo, meus queridos, meus amados. O versículo 19, Mateus capítulo 5, versículo 18, melhor dizendo, olha só o que é que diz: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i, nem um tio jamais passará de toda a lei, até que tudo se cumpra. Aí você pode dizer, poxa, pastor, o senhor disse que Jesus cumpriu a lei, e as leis cerimoniais e morais nós não precisamos mais cumprir. Porque, e como é que pode Jesus dizer que nem um i, nem um tio da lei vai passar? Sim, meu irmão, não vai passar, sabe por quê? Porque elas se cumpriram em Cristo, e ninguém tira dele essa honra, ninguém tira da igreja essa honra, que ele cumpriu a lei se cumpre, amém, irmãos? Está lá na lei, não, nenhum sacrifício para Deus deve ser cruento, né? Incruento, melhor dizendo, ou seja, não pode ser sem sangue, tem que haver sangue, tem que ter derramamento de vida para que Deus aceite esse sacrifício. Os irmãos estão entendendo, irmãos? E isso se cumpriu em Jesus, porque ele derramou o seu sangue, o sangue de Deus foi derramado para pagar a sua própria justiça, o preço pelo nosso pecado. A lei se cumpriu em Cristo. Diga glória a Deus, meu irmão. Nem um i, nem um tio passará da lei, ela se cumpriu em Cristo. Amém, irmãos? O versículo 19 diz assim, Mateus capítulo 5, versículo 19 diz assim: aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Irmãos, olha só, o nosso relacionamento para com a palavra de Deus, para com a lei de Deus, determina como o céu nos vê. Os irmãos estão entendendo? Olha, eu vou dizer de novo, irmãos. O nosso relacionamento para com a palavra de Deus, para com a lei, determina como o céu nos vê. Porque ele diz aqui, aqueles que tratar a lei como qualquer coisa, a lei, a Bíblia, a palavra de Deus, como qualquer coisa, é considerado como mínimo no reino dos céus. Mas aquele que cumprir, que seguir fielmente o que está na lei, meus amados, é considerado grande no reino dos céus. E aí, meus queridos, já estou terminando, mas olha só, vem uma grande reflexão para nós. Muitas pessoas dizem assim, estamos na graça, meu irmão, na graça, a gente precisa mais dessas coisas não. É tudo de bolo, meus queridos. Semana que vem nós vamos falar aqui que não é assim. A graça exige muito mais do que a lei, né? De bolo. A gente diz assim, não, meu irmão, acaba, por exemplo, né? Vem entrar num ofício que não é o dele. Por exemplo, uma pessoa que está sendo chamada para pregar ou para fazer qualquer outra coisa na igreja, e entra no ministério de música e diz assim, não, mas é para Jesus, é de qualquer forma, é pela graça. Não, meu irmão, nós temos que dar o melhor para o Senhor, amém? É como também cantores, meus queridos, que querem entrar no ministério da pregação, não é? É como diz o velho ditado, está misturando arroz doce com beijo de jegue, uma coisa tem nada a ver com a outra. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Louvor é uma coisa, ministério da pregação é outra. Às vezes, né, Deus junta os dois numa pessoa só, amém. Mas nem todos são assim. Os irmãos estão entendendo, irmãos? As pessoas se misturam, né? A pessoa mistura as coisas, mas deixa eu dizer uma coisa para você, meus queridos, né? As pessoas acham que o nosso relacionamento com a lei é essa, não passou. Irmãos, uma vez eu estava num debate com um irmão em Cristo, eu acho que ele é irmão, acredito que ele seja, ele dizendo assim, não, mas espera aí, vocês são muito radicais, eu tenho estrutura suficiente para tomar bebidas alcoólicas e não me corromper com isso. Aí ele disse, eu tenho estrutura suficiente para acender um cigarro e não me corromper com isso. Quando ele foi falando, eu digo, pare, eu não quero saber mais não. Porque essa sua maturidade, eu não quero não, eu quero ser menino para sempre. Não beber, não fazer outras coisas, né, que ele falou, e não fumar cigarro. Eu prefiro ser menino. Os irmãos estão entendendo? Não, porque pela graça, meu irmão, é tudo de bolo, né? Somos o que nós queremos ser. Não, meu irmão, não. A Bíblia diz aqui, aqueles que cumprirem fielmente, esses serão considerados
grandes no reino do céu. Não estou falando, irmãos, da lei civil e lei moral, porque nós já vimos aqui que essas leis, elas foram todas cumpridas em Cristo, ou as leis civis e as leis cerimoniais, porque todas elas foram cumpridas em Cristo. Amém, irmãos? Eu estou falando aqui das leis morais, porque os 10 mandamentos continuam em vigência para nós. Vocês vão estar entendendo? E outras partes da lei, que são leis morais, todas elas continuam em vigência para nós, e nós temos que cumpri-las. Amém, irmãos? E olha só, meus amados, para concluir, o versículo 20 diz assim, Mateus capítulo 5, versículo 20: porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. E aí onde vem, meus queridos, a parte melhor para nós. Os irmãos estão entendendo o que Jesus falou. Se a vossa justiça, vocês cristãos, vocês que me seguem, Jesus está dizendo, se a lei de vocês não exceder, e ele diz mais assim, em muito a dos escribas e fariseus, vocês não podem entrar no reino dos céus. E aí, meus queridos, a gente começa a ficar um pouco nervoso. Por quê? Porque os fariseus, você sabe o que quer dizer a palavra fariseu? Quem sabe aqui? Não é uma pergunta retórica? Não. Quem sabe dizer o que é? Vamos lá, já tem gente aí se cutucando para mexer no GPT. Não. Todo mundo pensa que é isso, mas não é não. Muito bom, olha só. Glória a Deus. É separado. Não é separado. Por quê? Porque os caras, meu irmão, eles levavam a lei ao pé da letra. Vocês vão estar entendendo? Com o passar do tempo, eles foram se aprofundando tanto nisso, que acabaram se tornando pessoas sem coração, sem alma. Vocês vão estar entendendo, irmãos? Era só a letra da lei, mas eles eram os caras que cumpriam. Eu já falei aqui para os irmãos que eles eram tão cumpridores da lei, irmãos, que eles plantavam murta e hortelã nos 4 cantos da casa, porque as casas eram de chão batido, né? E quando aquelas frutinhas, se eles plantavam para dar um cheiro, né? Eu não sei, aqui no Brasil a murta não tem cheiro de nada, a hortelã tem, né? A murta não, mas lá deve ter outro tipo de murta, né? Então eles botavam para que aquele cheiro invadisse a casa. Mas quando a plantinha, irmãos, ela dava um frutozinho, o primeiro fruto ele tirava e dizia, esse é do Senhor. Para os irmãos verem, meus queridos, como eles eram cumpridores da lei, eles amarravam a frutazinha, isso está na história, não está na Bíblia, tá? Eles amarravam a frutazinha lá para que ela crescesse no caule até ficar, não ficava grande, ficava pequenininha, mas eles tiravam e davam ao Senhor, eles eram profundamente cumpridores da lei. Mas olha só, Mateus 23, a irmã vai procurar ali, Jesus diz assim, vocês devem fazer, bota o 22, por gentileza, Mateus 23. Olha só. 23. Que eu errei. Vamos lá. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã e do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Qual é, irmãos? Olha só, irmãos, ele disse, irmão, Rivaldo, me permite tomar um copo d'água? Então veja só, irmãos, ele disse o seguinte, vocês são tão criteriosos, mas esqueceram do principal da lei, que é a justiça, a misericórdia e a fé. Aí alguns dizem, pronto, Jesus ali aboliu o dízimo. Não, ao contrário, ele está dizendo, vocês têm que dizimar, porque ele diz, devieis, porém, fazer estas coisas, dar o dízimo, sem omitir aquelas o quê? A justiça, a misericórdia e a fé. Então, irmãos, os fariseus, eles eram tão criteriosos que acabaram se desviando da lei. Como é que a pessoa com a Bíblia na mão, tentando cumpri-la, se desvia da lei? Sabe como, meu irmão? Pegando ao pé da letra as coisas, né? Sendo criterioso demais, colocando leis que Jesus nunca quis que existissem em cima da sua própria lei. Vocês vão estar entendendo? Aí onde pesa para nós, porque ele diz assim, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, vocês não entrarão no reino dos céus. Olha que coisa, irmãos. Se a vossa justiça não exceder em muito. Sabe por quê, irmãos? Porque eles cumpriam a lei, porque era um tabu para eles, era algo obrigado para eles. Vocês vão estar entendendo? Os escribas, alguns deles eram do partido dos
fariseus, mas nem todos. Mas os escribas, meus queridos, eram homens, também cumpridores da lei, conheciam a lei totalmente, mas eles haviam esquecido de quê, irmãos? Vamos lá. A justiça, a misericórdia e a fé. Os escribas também. Irmãos, os escribas, olha só, inclusive eu vou até abrir 2 minutinhos para falar sobre isso. Nós podemos confiar nas nossas cópias da Bíblia justamente por causa dos escribas. Sabe por quê, irmão? Porque eles, se você já viu a foto, procure no Google, você vai ver a foto de um escriba fazendo uma cópia da lei. Sabe como é que eles faziam, irmãos? Eles ficavam dobrados assim, meio como o Rivaldo quando está aqui no púlpito, né? Rivaldo é grandão, quando é pequeno ele fica assim, né? Então eles ficavam assim para não perder nada da lei. E olha só, irmãos, os irmãos sabem que o hebraico é escrito da direita para a esquerda, né? Então eles contavam quantas palavras tinha assim e quantas tinham assim. Os irmãos estão entendendo? E eles vinham e tal. E interessante, quando eles iam colocar a palavra Adonai, o nome de Deus, eles tomavam um banho, eles limpavam a caneta, escrevia aquela palavra Adonai, ia lá, limpava a caneta, tomava outro banho para continuar. E depois, irmão, de tudo, passava por um revisor. E o revisor, que era o escriba também, ele contava tudo certinho. Se tinha um acréscimo, ele dizia, opa, papiro, né, cópia reprovada, e voltava. Então, irmãos, eles eram conhecedores da lei, irmão. Não tinha nem como não ser, porque os caras ali... Mas Jesus disse, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, vocês não podem entrar no reino dos céus. Sabe o que isso quer dizer, meu irmão? Nós temos que ter alma. Temos que cumprir a lei. Os irmãos estão entendendo? Conhecer a palavra. Mas com alma com o quê? Vamos lá? Vamos lá? A justiça, a misericórdia e a fé. Ou seja, meus queridos, nós temos que ter alma. Os irmãos estão entendendo? Relacionamento íntimo com Deus. Deus não quer cumpridores de promessa, né? Eu falei cumpridores de promessa porque eu me lembrei agora de um filme. Mas, irmãos, Deus não quer cumpridores de rituais. Os irmãos estão entendendo? Deus não quer que você venha como um autômatozinho. Eu tenho que ir porque eu tenho que garantir minha salvação. Eu vou para a igreja no domingo lá, fico lá e canto louvor, levanto a mão, baixo a mão, abro a Bíblia, fecho a Bíblia, não é? Fico de pé, sento, dou glória a Deus quando deve dar, dou lá meu dízimozinho, pronto. Não, meu irmão, Jesus não quer isso não. Amém? Porque disso daí está cheio o mundo. Meu irmão, em diversas religiões cristãs está cheio, meus amados. Deus quer que você tenha misericórdia. Deus quer que você ande em justiça. Deus quer que você tenha fé. Os irmãos estão entendendo? Deus quer que você tenha uma intimidade com Ele. Nós temos que cumprir a lei? Temos, mas não podemos esquecer da misericórdia, da justiça e da fé. Diga glória a Deus, meu irmão. Esse tem que ser o meu relacionamento com a lei. Eu devo cumprir todas as leis morais. Diga glória a Deus. Diga aí, eu devo cumprir todas as leis morais do Velho Testamento. E o Novo Testamento é normativo para mim. Então, eu não posso dizer assim, ó, bom, isso aqui foi para a igreja de Atos, a igreja de Efésios, isso aqui foi para a igreja de Tessalônica, não tem nada a ver comigo. Ou seja, a gente vai customizando, né, o evangelho, assim como se faz com um carro, com a moto, o cara vai customizando. O cara tira coisas, não é? Tira coisas, né, das motos, dos carros, e coloca outras coisas para que fique conforme a sua vontade. Tem pessoas que estão fazendo assim com o Evangelho, com o Novo Testamento. Não, meu irmão. O Novo Testamento, todo ele é normativo para mim e para você. Amém, irmãos? Se a Bíblia diz que o adultério é digno de separação, a Bíblia está dizendo isso. Amém, irmãos? E diz que o casamento é um só, é um só. Se a Bíblia diz que roubar é pecado, é pecado. Se a Bíblia diz que, né, as manifestações, todas elas da porneia, ou seja, né, dessa parte terrível, né, da pornografia, se é pecado, é pecado. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Então eu posso customizar o Evangelho. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Então o Novo Testamento ele é normativo para mim. O Velho Testamento, as leis morais, eu tenho que ter discernimento para tirar o que é lei moral para mim. Amém, irmãos? E como eu disse no começo, já vou terminar agora, como eu disse no começo, as pessoas dizem assim, não, mas a Arca da Aliança, ela foi uma coisa, né, feita por Deus, e ela representa a glória de Deus, vamos colocar ela aqui na igreja. Eu conheço um pastor, muito meu amigo, que ele era de certa denominação, que a igreja onde ele
estava antigamente, colocaram num congresso uma Arca da Aliança, tamanho original, viu? Tamanho original, só não era de ouro, né? Só não era de ouro, mas o tamanho original brilhava, né? Estava lá pintado e tal. Aí fizeram uma fila e cada pastor, congresso de pastores, cada pastor que tocava na Arca, dava um grito e caía. E aí era tirada as pastoras e as missionárias, eram jogados um pano assim, porque não sabe como é, né? Caía assim, aí jogava uma toalha em cima. Inclusive, Solomita disse isso, né? Ela não estava ligada na tomada, não, né? A arca. Mas, enfim, todo mundo que tocava, esse pastor disse: eu vou tocar nessa arca. Porque se for de Deus, eu recebo. E ele colocou a mão. Aí disseram: bota com mais fé. E botou as duas. E vamos orar pelo pastor, orar. E nada aconteceu. Aí ele disse: Ricardo, não aconteceu nada. Sabe por que não aconteceu, meu irmão? Porque a Arca da Aliança foi para o povo de Israel. Representava a glória, representava Jesus, que trouxe a glória de Deus para nós. Uma vez vindo Cristo, meus queridos, não precisa da arca. Então ter a Arca da Aliança, né, na igreja é besteira. Houve um tempo, irmãos, em que eu tinha uma réplicazinha da Arca da Aliança, mas foi um irmão, né, diácono da igreja, que tinha me dado, e eu fiquei com muita... como é que eu vou dizer, muito constrangido de tirar ela da igreja. Aí colocava, eu tinha um escritório na parte de cima da igreja, eu coloquei lá, não é, irmãos? Mas eu tinha plena consciência, como tenho hoje. Jeremias 3,16, o Senhor diz lá: nunca mais se lembrarão da arca. Amém, irmãos? Então nós vemos que o nosso relacionamento com a lei tem que ser esse. Eu tenho que cumprir as leis morais que estão no Velho Testamento, porque elas todas são para mim, e o Novo Testamento ele é normativo para mim. Eu não posso me esquecer da misericórdia, do juízo e da fé. Eu tenho que ter alma, digamos assim, né? Eu tenho que ter intimidade com Deus. Não é só conhecer a palavra. Irmãos, todos nós aqui estamos naquele grupo, né, de leitura bíblica, e a gente tem aquela ânsia de ler, né? Muitos de nós já lemos a Bíblia, né, de Gênesis, Apocalipse algumas vezes, aquela ânsia de ler. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão: apenas lê como você estivesse lendo, né? Então vou ler para o pastor não me colocar naquela listazinha dos que faltam. Não, meu irmão, leia a Bíblia porque você ama, porque você quer viver o que está ali, porque você quer realmente conhecer o que Deus colocou, né, na sua palavra para nós. Amém, amados? Esse é o foco, né, de nós, do nosso cristianismo, né? Do que nós devemos viver. Amém, amados? Então que nós vivamos assim em nome de Jesus. Dá uma linda salva de palmas para o Senhor.